Muito bem. Nós sabemos que nos tempos do Antigo Testamento, os homens usavam papiros, pergaminhos e ostracas para a escrita. O papiro é uma espécie de junco que cresce às margens do rio Nilo. Hoje nós temos a nossa Bíblia feita de papel, nós temos o papel de seda, temos vários tipos de papel, temos hoje o papel reciclado e feito, né, do pó, da madeira, mas nos tempos bíblicos nós vamos ver uma escrita bem rudimentar, uma escrita bem simples e o material que era usado: pergaminho, o papiro e ostracas. E no programa de hoje vamos falar sobre o papiro. Papiro, então, era esta planta que crescia ali às margens do Nilo. As características dele: o papiro tem uma haste triangular, pode alcançar de 3 a 7 metros de altura, termina em grandes flores abertas em forma de sino. Naquela época, os egípcios e as pessoas que viviam naquele tempo tinham o papiro até mesmo como algo sagrado, por ter a sua haste triangular. E o triângulo nos fala até mesmo de Deus, nos fala até mesmo da Trindade. Então essa haste triangular trazia para eles algo quase sagrado, algo tão especial. Eles tomavam aquela haste daquele junco que nascia junto ao Nilo, nascia ali junto ao lodo, nas margens do rio Nilo, tiravam a sua casca mais dura e com aquela casca eram feitos até mesmo barcos, balsas, cestos, usavam para tudo. Aquela planta era uma planta quase sagrada. Nos desenhos egípcios a gente vê o papiro para todo lado. Vamos ver como se fazia o papiro para a escrita. Tirava-se aquela casca mais dura e então o miolo do papiro era colocado em ordens verticais, lado a lado, e outras camadas em linhas horizontais e depois eram prensadas, tornando-se fino material de escrita. Eu tive a oportunidade de estar ali no Egito e estivemos lá num lugar muito especial, onde muitos papiros com arte egípcia ali estavam expostos e nós então aprendemos como que se faz o papiro. Aprendemos como ele é prensado, como que ele é tirado, né, aquela haste tão comprida, imagina, de 3 a 7 metros. 3 metros é geralmente o pé direito de uma casa hoje, um apartamento. Os 7 metros vai mais do dobro do pé direito de um apartamento. Bem grandes. Então tirava-se aquela casca, que era usada para outras coisas, e o miolo. O miolo então era partido em tiras bem fininhas. Mas se você pegar aquela haste do miolo, branquinha, ela é fácil de quebrar, porque ela está cheia de água, ela está úmida, então ela se quebra com facilidade. Como eles faziam papiro, aquele papel tão forte, aquele artesanato tão chique, com aquele miolo daquele junco? O que eles faziam? Cortavam então em tiras, em camadas bem finas, talvez 2, 3 milímetros, e então se colocava ali uma ao lado da outra em verticais, linhas verticais, e se prensava, colocava debaixo da prensa para que saísse toda a água. Mas antes eles deixavam aquele miolo um pouco de tempo dentro da água para dar a coloração que eles queriam no papiro. Se queriam mais claro, mais amarelinho, ou mais escuro, mais marrom, então depende do tempo que aquilo ficava mergulhado dentro da água, ia dar a cor do papiro. Então, colocados lado a lado, em ordem vertical e em linhas também horizontais. Aquilo era prensado para sair toda a água. E ali estava amassadinho. A prensa os tornava um bloco único e bem fino. O papiro estava pronto.
E então, usava-se penas de aves e tinta preta ou colorida para grafar as palavras. O papiro foi muito usado. Eu creio que Moisés, eu creio que todos os hebreus, o povo de Israel, ali no Egito, usava o papiro para escrever. E por falar em Moisés, nós vamos encontrar Deus orientando Moisés a escrever a palavra, a ensinar a palavra. Moisés escreve e entrega ao povo. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6 e vamos ler do versículo 6 ao 9. No verso 6 está escrito: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Preste atenção. Primeiro o Senhor diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deus está dizendo aqui que a palavra dele precisa estar primeiro em nosso coração. Nós precisamos guardá-la, nós precisamos preservá-la, nós precisamos compreendê-la e nós precisamos ter todo o carinho com a palavra de Deus, guardar no coração. Nós guardamos as coisas. Você tem lá seu armário, você tem o seu birô, a sua estante, você tem as gavetas da sua mesa, no seu escritório, você guarda as coisas de acordo. Na cozinha guardamos as vasilhas, no guarda-roupa nossas roupas, as roupas de cama. Temos os lugares especiais para guardar as joias, para guardar o dinheiro, para guardar arquivos, cartões de visita. Guardar a palavra de Deus no coração. O lugar certo onde a palavra de Deus deve estar, no nosso coração. E o Senhor disse a Moisés, estas palavras que hoje te ordeno, tu as guardarás no teu coração. E diz o versículo 7, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ou seja, em todo tempo era necessário falar as palavras que o Senhor estava trazendo. Que palavras eram estas? As palavras da lei, as palavras que nos ensinam o nosso relacionamento com Deus e como devemos relacionar-nos uns com os outros na nossa vida. As palavras eram: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Esta é a palavra que eu e você devemos guardar no coração. Devemos meditar nela ao dormir. E o Senhor disse, olha, destas palavras, você falará, ensinará aos seus filhos e falarás andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, em todo o tempo. No versículo 8 lemos, também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Bem, o Senhor está dizendo aqui que era para colocar nas mãos e colocar como frontal entre os olhos. Hoje nós sabemos que o povo de Israel, o povo judeu, eles literalmente, desde os tempos antigos, desde que Moisés orienta isto, eles têm feito umas caixinhas de couro, chamados tefilins. E nessa caixinha de couro, eles escrevem, pegam um papelzinho e escrevem em hebraico as palavras de Moisés. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Eles escrevem estas palavras e colocam dentro daquela caixinha e amarram essa caixinha. É uma tira bem comprida, bem grande, que é amarrada no braço. Quando eles vão orar, quando eles vão para as suas orações, quando vão para a sinagoga, quando é o momento da oração, então eles colocam um tefilim ali, porque o Senhor diz para colocar nas suas mãos. As atarás nas tuas mãos. Colocarás por frontal entre os teus olhos. Esta mesma caixinha de couro, com os mesmos dizeres, também é colocada na sua testa, entre os seus olhos.
Não é interessante que quando a Bíblia fala aqui no Apocalipse sobre a besta, sobre o anticristo, sobre este homem que vai reinar e vencerá sobre a terra, trazendo um período de muita maldade, muita crueldade, o anticristo, ele vai ter uma marca que as pessoas vão usar na mão direita e na testa. Exatamente onde se coloca a palavra de Deus. Ele é um imitador. Ele quer imitar tudo de Deus. Só que a palavra de Deus é vida e as palavras do inimigo são morte. No versículo 9 nós lemos: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. E as escreverás. E hoje os judeus têm os mezuzás. Mezuzá pode ser de prata, de madeira, de artesanato, compridinho, e lá dentro do mezuzá, um recipiente, né, compridinho, no formato de uma espadinha grossa, e dentro nós temos então o escrito também. Colocarás nos umbrais da tua porta. Bem, na verdade, o Senhor está dizendo que nós devemos escrever a sua palavra em nosso coração. E eu quero, antes de terminar, orar com você. Feche seus olhos, curve sua fronte e escreva a palavra no seu coração, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui. Eu quero guardar em meu coração a tua palavra. Ajuda-me, Senhor, para que eu jamais me esqueça do que o Senhor fez por mim. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e dá-me certeza de salvação. Entrego a Ti a minha vida e o meu coração, a minha vida para ser Tua para sempre. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.